Olá, meus amigos, 10 horas em ponto, mais um BSM no ar, mais um Bolsa Sem Mito. Hoje, com o Rodrigo Cota, falando sobre como investir em Bolsa. Rodrigo Cota, grande sócio do BSM, está desde o comecinho aqui do programa, mas estava um pouco desaparecido, né? Não estava perturbando tanto o Cota. Agora a gente perturba, traz ele de volta, está no momento de se falar muito para também aquele investidor iniciante ou aquele que está prestes a tomar a decisão de entrar em bolsa, mas está cheio de dúvidas. E vocês sabem como funciona o programa. Para quem não sabe, eu explico novamente. Meu nome é Felipe Pires, Head de Educação do Guia da Bolsa Educação, e a gente traz o Bolsa Sem Mito exatamente aquele espaço para você tirar suas dúvidas, abrir seu microfone, abrir sua câmera, vai lá no YouTube, no chat do YouTube, pode fazer a pergunta por lá, não tem problema, mas se quiser participar aqui com a gente também no Zoom, o convite está feito, tá? É só entrar aqui com a gente, abrir microfone, abrir câmera e fazer a sua pergunta a hora que você quiser. A gente está hoje tocando, né, Cota? Seja bem-vindo, Cota, primeiro de tudo, né? Deixa eu te dar essas boas-vindas. Hoje, 12 de fevereiro de 2021. Seja muito bem-vindo, Cota. Obrigado, eu já estava com saudade aqui de participar das lives. Vamos em frente aí, que hoje o tema tem bastante conteúdo, né? Como costumo dizer, não é difícil, mas é bastante coisa. Então, vamos em frente aí. Bom dia a todos. Pois é, e tem muita coisa para a gente falar. O papo é um papo sempre fluido. Eu trago algumas perguntas, mas, mais uma vez, você está aí no YouTube, né? Você está aqui com a gente no Zoom, faça sua pergunta, abre mic, abre câmera, fique à vontade aqui. A estrela é você, o convidado especial é você. E para quem vai assistir depois, né, a gravação, muita gente deixa para assistir a gravação, né? Para quem vai assistir a gravação, maravilha, faça sua pergunta também, manda para a gente aqui no suporte @guia da bolsa educação.com.br, lembrando, educação sem cedilha e sem tio, mas eu repasso para os especialistas. E hoje o tema, como o Cota falou, é um tema muito abrangente, né, e muito para quem está ali nesse momento, ou já está começando a investir em bolsa, ou está ali prestes a tomar essa decisão. Então a gente vai começar, Cota, bem pelo começo mesmo, cara, bem daquele nosso modelo bonito, didático, que a gente gosta, né, e é importantíssimo repetir. Eu vou, antes até de fazer a primeira pergunta, jogar um dado aqui no ar, né, uma coisa que a gente vem repetindo, eu acho que quase todas as lives. Aliás, teve uma live que a gente fez agora segunda-feira, que foi super legal. Para quem não assistiu, Investir Não Tem Idade, Papo com Gui, Investir Não Tem Idade. A gente trouxe o Nuno, um pré-adolescente de 11 anos que já investe desde os 9, e trouxemos também a dona Regina, que começou a investir aos 77 anos de idade, investindo em bolsa, e os depoimentos são incríveis, muito a aprender ali naquele Papo com Guia. Então, se você não assistiu, acessa lá nosso canal no YouTube e assista também essa live, tá? Foi segunda-feira passada, e mesmo nessa live a gente já falou sobre isso, né? Sobre o aumento de volume, né, Cota, dos CPFs na Bolsa, e as mulheres estão vindo com peso, né, com uma influência muito grande. Só para a gente ter em dados aqui, em 2018 era algo em torno de 650, 670 mil CPFs cadastrados na Bolsa de Valores. Para se investir em Bolsa, você precisa cadastrar seu CPF, abrir uma conta numa corretora, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Então era algo em torno de 650, 670 mil no finalzinho de 2018. Quanto é que está batendo agora, Cota? Você tem um número de cabeça? De cabeça não, mas a última vez que eu vi já estava para mais de 2,5 milhões, né? Não sei se chegou a bater 3. Mais de 3.200. Então, estou bem desatualizado. Passado. Mais de 3.200.000 CPFs, agora em janeiro de 2021, cara. É impressionante a escalada. E isso tem um porquê. E a gente também vai falar sobre isso no programa de hoje. Cota, vamos lá. Para começar, o que é uma ação? Para quem serve? Qual é o perfil do cara que está buscando, né, hoje se iniciar em investimento em bolsa comprando ação? Então, primeiro, o que é uma ação e para quem serve começar a investir em ações? Perfeito. Vamos lá, só trazendo aí uma curiosidade em relação aos números que você falou de CPF, já que eu errei feio aí, então agregar com uma informação aqui. Eu me lembro, por meados assim, 2010, 2011, a própria Bolsa ela tinha uma campanha, a qual o garoto propaganda era o Pelé, que eles tinham a expectativa para 2013, se eu não me engano, de 5 milhões de CPFs na Bolsa. E aí postergaram para 2014, foi postergando, e aí, como você disse, até pouco tempo atrás, aí, um ano e meio mais ou menos, a gente estava com 600, 700 mil CPFs, e agora houve essa
essa demanda muito grande aí, isso é muito positivo para o mercado. E a maioria dos investidores estão entrando na Bolsa, mas, né, principalmente aqui no Brasil, mas pelo conceito de rentabilidade mesmo, né? O brasileiro ele ainda está começando a ter essa pegada de olha, eu vou ser sócio de uma empresa, né? Eu vou, ao invés de eu montar, por exemplo, um empreendimento, né, eu montar uma franquia, uma casa da empada, montar o meu próprio negócio, eu vou ser sócio minoritário, claro, mas de grandes empresas, gigantes, né, da indústria, do comércio. Então, essa visão de que eu posso substituir um empreendimento por um investimento financeiro em ações, ela ainda não está muito arraigada no investidor, né? Ele vem mais pela questão da rentabilidade. Quando começou a apertar o calo na rentabilidade em produtos de renda fixa e multimercado, foi quando o investidor começou a atentar para a Bolsa. É claro que não todos, mas os números que você indicou aí reproduzem exatamente isso, né? De que a gente tinha 600, 700 mil pessoas, né, na Bolsa, de 200 milhões de habitantes. Tudo bem que a gente não é um país rico, mas ainda assim está muito aquém, né, da capacidade. Então, realmente, o investidor ele veio para a Bolsa mais pela questão da rentabilidade, não pelo conceito em si do que é ser sócio de uma empresa. E uma ação é isso, né? Uma ação é você comprar uma ação, né? É a menor parte do capital de uma empresa, é você ser sócio de uma empresa, né? A gente até brinca aqui que nossa mãe falava, né? Eu não sou sócia da Light e tal, agora a gente pode ser, né? Então, é claro que você não vai comprar lojas americanas e vai querer furar fila porque se sente sócio, dono da empresa. Mas a ideia é essa, né? É você entender o case, né? Primeiro é sempre importante você olhar do macro para o micro, né? Ou seja, você olhar o que você acredita para o futuro, né? Qual setor, qual segmento você acha que vai prosperar. E a partir desse momento você começa a olhar quais empresas dentro desse setor, né? Quais empresas têm um nome melhor, é mais consolidada, ou está no meu dia a dia e eu tenho um conhecimento melhor, né, de causa, vamos dizer assim, para ser sócio daquela empresa, né? E a partir desse momento que você entende que um setor é promissor, uma empresa promissora, ou simplesmente porque gosta daquela empresa, ou alguns investidores porque sonhou com aquela empresa, você vai lá e compra, né, as ações daquela empresa, e a quantidade de ações aí vai realmente do capital que você vai disponibilizar. Aí tem toda uma questão de diversificação e tal, que a gente vai ver mais à frente, mas assim, a ideia é essa, né? É você ser sócio de grandes empresas, e se essas empresas, né, prosperarem, você vai prosperar junto, né? Outra brincadeira, né, que não sou sócio de banco, né? Então, porque a gente tem essa ideia aqui no Brasil, ideia não, perdão, o fato no Brasil de que os bancos realmente são um dos segmentos que mais prosperam. Então, por que não prosperar junto com eles, né? Já que eles tomam, às vezes, empréstimos com juros altíssimos, né? E às vezes a gente paga caro por isso. Então, vamos ter uma parte também do lado de lá para somar, né? Para somar o teu investimento, para você ter uma rentabilidade com isso, né? Então, a ideia é essa, entendeu, Felipe? O mais interessante, na verdade, você falou que talvez uma mudança de mindset mesmo, né? Uma mudança de entender como funciona o mercado e escolher qual dos dois lados você vai se posicionar, né? Olha, a gente está ouvindo esse vazamento de áudio aí no fundo do Cota porque ele está na mesa de operação, do pregão que está começando. Então, isso daí é o dia a dia, né, de quem opera no mercado de verdade. O Cota é um dos assessores sêniores do Guia da Bolsa, e ele está lá, está a galera ali atrás dele, já também falando com o cliente, já operando. Hoje é um dia de pregão cheio, a gente está numa prévia de feriado, então o negócio é movimentado. Até difícil ter o Cota hoje, durante uma horinha aqui para falar com a gente, né, porque realmente a coisa está entrando e está entrando forte. Cotão, você falou uma coisa super importante também para a gente entender, que é o momento do mercado. Né? Você falou assim, olha, muita gente, esses investidores vieram também muitas vezes impulsionados, né, exatamente pela espremida que foi dada lá na renda fixa, né, na rentabilidade da renda fixa. Por quê? Porque a taxa de juros básica da economia, chamada Selic, começou a cair e chegou na mínima histórica, no patamar de 2% ao ano, e lá está. Só que, agora na primeira reunião do Copom,
que é exatamente, né, o Comitê de Política Monetária que define o futuro, né, da métrica dessa taxa de juros, o Copom já começou a dar umas gradeadas para ficar mais tranquilo, a possibilidade de aumento da Selic no curto prazo. Tá? E muita gente, de certa forma, isso vai para a mídia, isso fica ali espremendo a cabeça do investidor, fala, pô, será que ainda então é o momento de eu entrar em bolsa? Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto, de repente, essa possibilidade, né, do Banco Central utilizar para os próximos meses a Selic como instrumento de política monetária para em controle de alta de preços, eu estou falando, na verdade, algo até um pouco mais técnico, mas é exatamente isso. A Selic ela é utilizada como instrumento para controle da inflação pelo Banco Central. Então, ele aumenta a Selic exatamente para tentar tirar a liquidez do mercado e diminuir a inflação. Né? Mas o que você acha, olhando para todo o cenário, é o momento drive, né, do Banco Central, ainda é o momento para o investidor entrar em bolsa ou já passou? Olha, eu realmente acredito que é o momento e, na verdade, a gente está começando ainda um ciclo de alta bem próspero. Eu acho que já era para ter começado, mas a gente sabe que no Brasil a gente engatinha, né? A gente tem ainda muito desmandos políticos, etc. Ainda não é uma coisa que flui, né? De forma que a gente gostaria, mas, assim, eu diria que hoje o mercado, o Ibovespa, né, que é a nossa referência no mercado acionário, batendo aí próximo dos recordes e tal, na verdade ele está fechando um ciclo de quê? De normalidade, né? Ou seja, a gente passou por alguns percalços, está voltando para o ponto de partida, né? Ou seja, a partir de agora a gente pode efetivamente ter um ciclo de alta. A questão dos juros, eu vou explicar um pouco melhor esse racional, mas a questão dos juros está aí na mínima histórica, né, 2% a Selic, e a gente ter uma projeção de alta desses juros, né, eu vou até mostrar uma tabelinha aqui, na minha opinião, eu diria que ainda não tem um impacto, não vai ter um impacto relevante nessa projeção que os mercados têm para a Bolsa. Tá? Por quê? Porque, assim, a entrada em bolsa, apesar da pessoa física ter entrado bastante, né, e ainda assim, mesmo tendo entrado bastante, está aquém, a entrada em bolsa é um caminhão pesado, né, que deu a primeira marcha, deu a segunda, mas ainda não atingiu a velocidade máxima, né? Então, mesmo que os juros subam um pouco, ainda há uma demanda muito represada, né, dessa mudança cultural de saída de produtos de renda fixa multimercado para a Bolsa. Há uma demanda muito grande que ainda não chegou, né? Então, mesmo com essa possível alta de juros, eu acredito que ainda vai ter bastante entrada de pessoa física, principalmente investidor estrangeiro, né? Investidor estrangeiro, de novembro para cá, entrou assim de forma pesada no mercado. A gente nunca viu nada igual, entendeu? Assim, no saldo entre compras e vendas, o saldo foi muito positivo e geralmente eles não entram à toa, geralmente eles estão na ponta vencedora. Então, e aí você tem, eu queria mostrar aqui para ilustrar. Você falou do investidor estrangeiro, outra demanda represada, né? Porque, na verdade, a gente estava na mínima também, praticamente a mínima histórica, de volume de investidor estrangeiro na Bolsa brasileira. E aí tem um detalhe nisso tudo, só enquanto o Cota abre ali o compartilhamento de tela, que é a questão da desvalorização do real com outras moedas emergentes. Né? A gente teve a pior desvalorização no ano de 2020 comparada a outras moedas de países emergentes. Então, teoricamente, o Brasil, né, a Bolsa Brasileira acaba ficando barata também, né, Cota? Vai lá, passa aí. Exatamente. A gente já até falou, acho que, se eu não me engano, em outra live, do Ibovespa dolarizado, né, da qual a gente está ainda no meio do caminho. Porque o topo foi lá em 2008, o primeiro semestre, antes da queda, da qual o dólar estava na faixa de 1,60. Né? Então, ou seja, a Bolsa 70 e poucos mil pontos, hoje está em 120. A Bolsa 70 e poucos mil pontos ao dólar de 1,60, né? Se compararmos a Bolsa a 120 mil pontos, né? Bem acima dos 70, mas com dólar 5 e tanto, né? A gente está como se fosse a Bolsa a 35, 40 mil pontos, né? Em dólar. Então, a gente está na metade do caminho ainda para o investidor estrangeiro, né? A tela está sendo compartilhada aí, né?
sendo compartilhada, né? Beleza. Tá sim. Obrigado pelo cheque. Essa é uma das imagens que a gente utiliza na nossa palestra, né, ministrada aí pelo nosso gestor Luiz Alfredo, que ela é bastante impactante porque ela mostra a alocação em bolsa percentual, ou seja, no caso dos fundos de investimento. Tá? Então, de toda a indústria de fundos de investimento, quanto está alocado em bolsa percentualmente? A indústria de fundos de investimento está na faixa de quase 5 trilhões, é um número que está ali embaixo à direita, 4,8 trilhões. E desse montante, a gente pode ver, por exemplo, em 2002, né, que a gente chegou, por exemplo, o percentual de alocação em bolsa a 25%. Então, de toda a indústria, 25% estava alocado em bolsa. Né? Perdão, essa é a taxa Selic, desculpa. Aqui, 2007. Então, a linha pontilhada, perdão que eu me confundi, a linha pontilhada é a Selic. E a linha azul é a alocação em bolsa. Então, vamos aqui para 2007, que foi essa região aí do recorde histórico em dólar, por exemplo, que a gente estava comentando no Ibovespa. Né? A alocação em bolsa chegou a 21,9%. Né? Hoje, se você já jogar lá para frente, né, bem à direita, a gente está em 14%. A média, se você traçar toda a média de alocação em bolsa da indústria de fundos, é na faixa de 14%. Então, a gente está ali beirando a média. Ok, maravilha, alcançamos a média. Só que, se a gente olhar para trás, é uma média de alocação em bolsa com juros, aí sim, os 25% de 2002, a 18% em 2005, a 14% em 2015, entende? Porque no mercado, a gente, claro que não é uma matemática exata, né? Mas, teoricamente, em termos de conceito, a gente tem um movimento inversamente proporcional, que é o quê? Juros lá em cima, alocação em bolsa lá embaixo. Né? Se o juros está a 25% ao ano, para que eu vou investir, né, em renda variável, ter algum risco, etc. Né? Agora, se os juros estão lá embaixo e eu vou ganhar muito menos, então por que não me arriscar e tentar uma rentabilidade superior à renda fixa? Né? Então, geralmente formam esses losangos, né? Um está lá em cima, outro está lá embaixo. Só que, se a gente olhar, a gente está aí quase num cometa Harley, né? Num movimento muito atípico, inusitado, porque a gente tem a Selic a 2%, né? E, teoricamente, essa linha azul, que hoje está em 14%, que é a alocação em bolsa, deveria estar acima de 22%, que foi o máximo aí desse período, desde 2000, né, que a gente está apurando. Então, deveria estar muito acima da média, deveria fazer uma nova média. Né? Então, ou seja, das duas uma, né? Ou os juros disparam, e aí é porque aconteceu alguma coisa errada no Brasil, né? Ou a alocação em bolsa dispara. Né? Aí, já pegando o gancho aqui de outra, para a gente entender um pouco dos juros. Só para reforçar ali, aquela máxima de 2007 que estava em 22%, ali, de alocação, 21 ponto alguma coisa, a Selic ali era a mais de 11%. Né? Ali em 2007, aquele pico que você mostrou ali, que puxou a média para cima de alocação, naquele momento a Selic estava 11 ponto alguma coisa. Então, faz todo sentido o que você está falando. A Selic caiu a 2%, mas a nossa alocação não subiu proporcionalmente como deveria. A alocação em bolsa não subiu proporcionalmente como deveria. Então, isso é um upside que você está enxergando. Né? Está faltando ainda essa força, né? E muitas vezes vem sim do investidor estrangeiro de alocação em bolsa para empurrar esse número para cima, já que a taxa básica de juros, que é o que remunera os títulos de renda fixa, hoje, em sua maioria, está dando rentabilidade real negativa, né? Pois é. E você tem também não só os fundos de investimentos que estão subalocados, né? Quer dizer, estão na média, mas se a gente traçar uma nova média diante dos juros atual, está, assim, subalocado. O estrangeiro, que a gente também fala na nossa palestra, apesar de ter comprado bastante de novembro para cá, ainda assim, no ano passado, o saldo foi negativo, né? Mesmo tendo comprado de forma recorde novembro, dezembro e janeiro. E nos últimos 15 anos, pelo menos, eles diluíram o Brasil porque compraram mais outros países. Né? Então, todo mundo fala que, até agora, com a gestão Biden, né, os emergentes voltaram, né, a ser, digamos,
a menina dos olhos, né, do mercado, e o Brasil está realmente disputando ali o primeiro lugar nessa preferência. Então, claro, o investidor estrangeiro ele é mais, digamos, criterioso, ele ainda precisa de alguns gatilhos, né, em termos de economia, de fundamento, para entrar mais forte, mas eles estão com o dedo no gatilho e já começaram a entrar, né? Então, pegando a questão dos juros, nessa imagem, que é o relatório Focus, que todo mundo pode ter acesso, né, que é emitido pelo Banco Central, você tem as projeções. Aí eu sei que fica pequenininho na tela, mas está dizendo ali que a taxa Selic, já para que fique de conhecimento de todos, né, para esse ano, o consenso é de 3,5% ao ano. Né? Quer mostrar ali com o mouse? Só para a galera ver onde é que você está lendo isso? Aqui, ó. Exatamente aí. Boa. Aqui, maravilha. Aqui, ó, 3,5% ao ano, né? Esse foi emitido agora, em fevereiro. E até aumentou, se você pegar de 4 semanas atrás, até aumentou, era 3,25% a taxa Selic. Para 2022, 5%. Para 2023, 6%. E para 2024, 6%. Então, esse é o cenário de alta de juros e que sempre é revisado, né? E não quer dizer que isso vai acontecer, principalmente se os fundamentos da economia melhorarem e se as pautas, né, digamos, mais liberais em termos de economia forem à frente, né? Para o mercado financeiro, independente de ideologia política, para o mercado financeiro é isso que ele quer, né? Você ter, claro, né, uma facilitação de impostos, né, de você ter digamos, uma concentração, né, de você não ter vários impostos, você unificar, de você desburocratizar, enfim, são coisas que podem impactar e muito essa previsão de Selic e talvez os 6% nem chegar perto de se confirmar. Exatamente. Esse 6%, só para a gente entender, mais uma vez, é essa previsão hoje, inclusive, de expectativa futura de inflação com a taxa Selic subindo exatamente para corrigir isso. Né? Então, se não acontece, e aí, só para, mais uma vez, a gente ir para os fundamentos. O que é inflação? É basicamente o descasamento entre oferta e demanda de mercado. Então, o que o Cota está dizendo estão injetando muita liquidez no mercado, estão injetando muito dinheiro. Isso muito obrigada, viu? Né? Muito dinheiro fácil, barato, muitas vezes aumenta o consumo. Só que a gente tem um gap grande hoje com o número de desemprego nas alturas, a gente tem a ociosidade da indústria, né? Então há espaço para crescimento ainda, desde que, o Cota falou muito bem, haja uma certa desburocratização e, obviamente, um ajuste fiscal rápido que gere uma expectativa positiva para o mercado para que os empreendedores possam começar a voltar a investir, voltar a contratar e a oferta ser casada também com a produção. E daí, na verdade, você consegue, nesse caso, aumentar a oferta de acordo com a possibilidade de aumento de demanda. E aí, possivelmente, não haverá inflação a ponto da Selic chegar a 6% em 2024. Né, Cotão? Só dando essa. Sim. E pegando esse gancho, um dos argumentos que a gente utilizou bastante durante ali o auge da pandemia, né, que foi um momento difícil para todos, que a bolsa estava lá embaixo, né, e o que a gente dizia em termos de projeção de recuperação, e aqui a gente sempre foi, digamos, otimista nesse sentido, e acredito que a gente tem ajudado bastante clientes a terem confiança, né, e manterem os investimentos. Então, assim, o que a gente tinha de argumento era justamente essa questão do hiato do produto, né, de você ter agora uma possibilidade de uma recuperação mais rápida. Por quê? Porque todas as empresas se adequaram para a crise, né, desligaram máquinas, demitiram funcionários, e esse crescimento ele viria de uma forma mais orgânica, né? Se eu tenho uma demanda melhorando, eu ligo uma máquina, eu contrato uma pessoa, então eu melhoro bastante as minhas margens e consigo, né, passar por essa crise. E lembrando, já que estamos falando, né, de investimento em bolsa, como investir e tal, a gente tem que lembrar que a bolsa, as ações listadas na bolsa, ela não necessariamente refletem a economia como um todo. Por quê? Porque nessa crise, por exemplo, quem realmente a ponta que estourou pior, né, vamos dizer assim, foi do empresário, do empreendedor, né, do informal, enfim, da pessoa
na infantaria, lá na ponta final. As empresas em bolsa são empresas gigantes que elas vão fazer o quê? Elas vão comprar, né, a lojinha do lado que está quebrando, entendeu? Eles vão absorver, né, empresas, às vezes, dos setores menores que estão em dificuldade a um preço menor. Né? É a lei da selva, é a lei do mercado, não tem jeito. Né? Mas, enfim, então essas grandes empresas elas tendem a, digamos, aproveitar melhor a crise, né, do que a pessoa ali na pessoa física ou PJ menor na ponta final. Então, por isso que a Bolsa, quer dizer, já temos aí alguns motivos para entender porque a Bolsa recuperou tão rápido da crise. Né? Excelente, excelente. Não, eu acho que a gente está no momento de explicar também, Cota, eu acho que você abriu bem aí essa questão da Selic, a gente está explicando, isso não é trivial, é engraçado, né? Mas a experiência que se tem de sala de aula muitas vezes é que muita gente ouve falar em Selic, mas não sabe qual é o impacto, né, no cotidiano. Inflação, quando se fala em IPCA, em inflação, as pessoas já conseguem enxergar um pouco melhor, mas muitas vezes a inflação ela te gera impacto de curto prazo, mas no médio e longo prazo o que vai te gerar impacto real, o que gera impacto real na economia é exatamente a precificação da Selic. Por quê? Disso tudo que o Cota está falando, tem um detalhe muito importante. Esse empreendedor macro, né, ele que está com dinheiro em caixa, né, para comprar novas empresas, etc., se a Selic começa a subir demais, existe uma coisa chamada ativo livre de risco, tá? Exatamente títulos emitidos, e esses títulos geralmente são emitidos indexados à Selic ou à CDI. E esses títulos, se são títulos, por exemplo, emitidos pelo governo, títulos do Tesouro Nacional, esses títulos, o emissor é o governo brasileiro. Então, eles têm, obviamente, um risco muito menor, né, do que, por exemplo, você expandir a tua operação, você contratar, é um risco muito menor. Se esses títulos estão pagando bem no mercado, você vai ter um trade-off, vai ter uma escolha a fazer. Se eu compro o risco expandindo a minha empresa ou comprando outras empresas do meu segmento, ou se eu aloco esse recurso que eu tenho em caixa, que a gente está falando de grandes empresas, em título do governo. Se eu aloco em título do governo, eu estou me protegendo, mas eu, em compensação, não estou crescendo, não estou fazendo a economia crescer, não estou contratando, não estou expandindo, não faço a economia real acontecer. Então, entenda por que é tão importante para o governo, no momento de recuperação econômica, tentar manter a taxa de juros na mínima histórica. Não é a vontade do governo aumentar a taxa de juros, porque ele quer exatamente a referência de proteção contra inflação, proteção contra outras variáveis, em título público, não esteja apreciada o suficiente para que o empresário tome essa decisão. Vou alocar dinheiro em título público, por exemplo, e não na economia real. Ele quer que o empresário aloque a economia real, que ele contrate, que ele expanda para fazer a economia crescer. Então, eu acho bacana a gente abrir isso. Isso, na verdade, é uma aula inteira. Né? Aí o Cota vai trazer isso tudo no curso dele, a gente está dando spoiler, inclusive, aqui, mas é importante a gente abrir, porque, mais uma vez, a live de hoje, o Bolsa Sem Mito de hoje, para você que está querendo tomar a decisão, ainda tem algumas dúvidas, então, mais uma vez, tira suas dúvidas. Manda lá no YouTube, manda aqui no Zoom, abra o microfone e fique à vontade. Cotão, vamos seguir? Queria que você mostrasse também, você está aí já na agulha, uma comparação de referência de remuneração ao longo, pode ser dos últimos 5 anos, se tiver mais, melhor ainda, entre renda fixa e bolsa, e uma carteira teórica na Bolsa de Valores. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho isso. Perfeito. A minha tela ainda está compartilhada aqui, né? Tá ótimo. Maravilha. Deixa eu só dar um zoom aqui. Essa calculadora CTIP, simples, né? Então, olhei os 5 anos de fechamento, né, de 2015 ao fechamento de 2015 a 2020, né? Então, são 5 anos. Não peguei agora janeiro nem fevereiro, vou contar o ano fechado, tá? Então, mas só para botar, dezembro de 2020 significa que março de 2020 foi exatamente aquela porrada que a gente tomou, o mundo inteiro tomou com a Covid, está aí dentro, né? Tá sim, tá tudo aqui dentro. Fechamento agora, dezembro de 2020, né? Então, eu separei imagens para ficar visual, mas está aqui o CDI, tá? O CDI, que ele segue ali a Selic, ele é sempre um pouquinho abaixo da Selic. No período, em 5 anos, ele deu 45%, tá? Maravilha. Esse é o CDI.
IGPM. IGPM está aqui. Tivemos aí 52%. Então, 40 e poucos, 52%. Vamos anotando, tá? IPCA. Agora abriu na tela correta. 25% praticamente, 24,94%, mais abaixo, tá? Maravilha, então já passei CDI, passei IGPM, IPCA, e vamos olhar o Ibovespa aqui. Aqui está o gráfico. Eu botei aqui no... Aqui, ó. Olha março aí. Olha março aí. É. Só para mostrar que março está aqui dentro do gráfico. Exatamente. Essa queda, esse vermelhinho aqui, né? 172%, entendeu? Claro que favorece, porque em dezembro, né, de 2015, realmente a Bolsa estava na região lá dos 40 e poucos mil pontos, né? Foi época ali de recessão, 2015, 2016, né? Então, foi uma época complicada, mas realmente, olha a rentabilidade que a gente teve, né? É aquela coisa, Felipe, não é porque eu trabalho na parte de assessoria, principalmente focado, né, em renda variável, que eu vou sempre falar para os investidores montarem uma carteira, ou seja, comprar ações, né? Principalmente nessa época aí, 2015, 2016, a gente fazia muito operações estruturadas, financiamentos, às vezes apostava na própria queda da bolsa. Então, há N formas de você ter rentabilidade na bolsa, né? Se você tiver um pouco de conhecimento e arrojo, e por isso tem um curso, né, que eu faço, justamente... Tem assessoria, tem exatamente suporte para que você chegue nesse ponto que o Cota está falando. Exatamente. Mas hoje, sinceramente, é a minha opinião, e como o pessoal diz no mercado, skin game, né? Ou seja, eu também invisto na pessoa física dessa forma, eu estou, por exemplo, todo focado em renda variável, porque é o que eu acredito na alta da bolsa, e montar uma carteira, né? Então... Vamos só rever esses números para ficar bem marcado, Cota. Vamos lá. Se eu tivesse alocado, na verdade, 100% na minha carteira, por exemplo, né, 100% do meu poder de poupança em CDI nesse período, né, em um ativo que pagasse 100% do DI. De dezembro de 2015 a dezembro de 2020, eu teria algo em torno de 50%, entre 40%, se não me engano, era 45% de... 42 e 50, 42 e 50, vamos lá, 42% de retorno acumulado, tá? Se eu tivesse, por exemplo, comprado um imóvel, o IGPM, que é exatamente o índice que regula, né, as atualizações monetárias do aluguel imobiliário, daria algo em torno de 50%, né? Porque a gente teve uma alta muito grande agora em dezembro também, só para a gente explicar o que é cada índice. Acho que vai ser bacana ali. Maravilha. Não, peraí, esse aqui é o estimado para frente, perdão. Então, 45 CDI... 45 CDI, 50 IGPM... 52 IGPM, 52 IGPM e 25 IPCA. E 25 IPCA, quer dizer, entenda bem que a gente está calculando aqui remuneração nominal. Nominal significa que a inflação está embutida, tá? Para ficar todo mundo na mesma régua, a gente olhar só os números, né, que estão no gráfico. Então, vamos lá, 45 no CDI, no período, 52 se eu tivesse investido em imóveis, isso iria, na verdade, a gente está dizendo que se fosse possível você atualizar anualmente o valor do teu aluguel de dezembro de 2015 a dezembro de 2020, tá? Você receberia 52% de atualização monetária, e, no caso da Bolsa, a gente está falando de 172% no período. Mas o Cota tocou num ponto que é crucial e a gente vai falar sobre isso agora. Cotão, risco e retorno sempre andam juntos? Quer dizer, o que eu quero entender é o seguinte, quanto maior o risco do investimento, maior a sua rentabilidade, como é que funciona essa relação? Porque a gente sabe, e a gente vai falar já, né, que a questão do investidor, muitas vezes, é exatamente no não entendimento do conceito risco. Risco para um investidor em renda fixa ou um não investidor está sempre atrelado à perda. E você já também explicasse essa questão do risco.
Eu não gosto muito assim de tabus, né, de dogmas, né, de dizer assim que o risco é sempre proporcional à possibilidade de retorno, entendeu? Até porque, aí deixa eu até aproveitar o gancho e mostrar essa imagem aqui. Aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui. Acho que está dando para ver, né? Tá ótimo, perfeito. Vamos pegar esse seu tema, contextualizando aqui com... Eu puxei agora de manhã os fundos listados na XP, tá? Fundos de investimentos. E aí eu separei em 3 nichos, né? O renda fixa pós-fixado, não botei o renda fixa de inflação, botei os multimercados de renda variável, né? Então, essa quantidade de fundos que eu apurei, não necessariamente são todos os fundos que tem lá, mas é a grande maioria. E aí eu peguei a média de rentabilidade dos últimos 12 meses, né? E perfeito. Então você vê ali que renda fixa está ali na faixa de 2% no ano inteiro, em 12 meses, né? Ou seja, né, vou botar aí 11 de fevereiro do ano passado até agora. O multimercado, na média, desses 82 fundos aí, deu 4,5% e a renda variável ali quase 4%. Tá? O que acontece? Esse aqui que eu queria mostrar, essa coluna ali, no negativo. Eu estou falando de fundos de renda fixa, pós-fixado. De 93 fundos, 30 tiveram rentabilidade negativa nos últimos 12 meses. Tá? Por quê? Claro, é atípico, é atípico. Porque nessa crise, nessa pandemia do ano passado, essa corrida, né, pela venda, pela liquidação dos ativos para ter dinheiro em caixa e não ficar alocado em produtos, né, ou seja, né, se eu estou com receio do mercado financeiro, o que eu faço? Eu vendo todos os meus produtos. Né? Essa corrida pela venda fez com que a gente tivesse quedas, né, rentabilidades negativas, nos fundos, nos produtos mais água com açúcar possível. Aqueles fundos que nunca tiveram uma rentabilidade negativa mensal. Nunca. 10 anos de fundo nunca teve. Então, tiveram. Né? Então, você ter aí de 93 fundos, 30%, quase 30% aí, até mais, de fundos listados na Bolsa, que tiveram rentabilidade negativa nos últimos 12 meses, fundos de renda fixa, aí tira um pouco essa visão de que, poxa, não, então o fundo renda fixa eu nunca vou ter risco de perda, né? Então muda um pouco esse paradigma, né? De que a relação ela é exata, né? De risco e retorno. Né? O que eu penso é o seguinte, é sempre em relação ao risco, é você entender o seu perfil, né? Até onde você consegue ir, até onde você se sente confortável. E aí, cada produto, claro, apresenta o seu risco. Agora, como o tema, né, a gente está falando de ações, o que a gente precisa também tirar um pouco, né, da cabeça da maioria dos investidores, ou dos que ainda querem investir, é essa visão de que bolsa é tudo ou nada, né? All-in, de que eu vou comprar ações e eu posso perder tudo. Né? Então, não é assim. Você imagina, né? Você, como a gente falou logo no início, você verá sócio de um banco. Né? Imagina, pensa num banco aí, pensa no banco que você que você tem conta lá, correntista, isso, exatamente. Você imagina ele quebrando, entendeu? Principalmente pegando os juros de você, juros exorbitantes, né? Se você deixar de pagar a fatura do cartão, né, vai vir uma multinha legal. Então, assim, como é que você vai quebrar? Como é que você vai dar all-in, né? Então, não é assim, né? Um banco da vida, ele não dá all-in todo o resultado. Né? Ele tem uma estrutura, ele é consolidado. Então, no caso de ações, o risco no caso de você dilui diversificando, né? Coisa que a gente já até falou aqui em outras lives sobre, né, risco. Então, você comprando ações de diferentes setores, você dilui o risco, né, de cada setor. Então, cada produto tem o seu nível de risco e retorno. Então, você tem que avaliar isso. É muito difícil cravar aqui que, poxa, olha, né, a gente tem um produto que é sempre a mesma equação. Né? Eu entro para perder 1 para poder ganhar 3. Né? Não existe isso no mercado. Agora, claro, até
os títulos públicos, né, é o produto considerado o de menor risco, porque eles estão, é o quê? O risco do Brasil quebrar, do governo quebrar, entendeu? Agora, existe risco? Existe, né? Claro. Muito pequeno, né? Hoje em dia, acredito que sim, muito pequeno. Mas muita gente não entende exatamente isso, né? O título de renda fixa, por exemplo, né, emitido pelo Tesouro, ele talvez não tenha esse risco de mercado, mas obviamente ele tem um risco de liquidez, vamos dizer, ele não tem um risco, mas ele tem um risco, por exemplo, de você antecipar. Se você carregar até o vencimento, ok, o que está pactuado está valendo, mas se você antecipar no momento errado, a tua remuneração ela pode dar negativa sim. Né? E muita gente nunca ouviu falar disso. Né? E aí vai para exatamente o título do Tesouro falando, eu nunca vou perder dinheiro no título do Tesouro, o que não é uma verdade. Né? Vai depender da tua estratégia também. Então, entenda que mesmo o ativo livre de risco, que a gente cansa de falar, tem risco embutido, né, Cota? Então, é bom a gente trazer essa prerrogativa aqui para a mesa também. Exatamente. Então, sintetizando, acho que talvez o que eu queria dizer é olhar cada produto, né, e entender aonde ele pode te pegar no contrapé e aonde ele pode te dar o retorno, né? No caso, por exemplo, de ações, a gente utiliza muito beta, né? Que, por exemplo, a gente tem o Ibovespa como referência, que é a média do mercado, a média das ações. Então, a cada 1%, né, que o Ibovespa oscila, o quanto a minha carteira oscila, né? Então, ou seja, minha carteira oscila 1,1 a cada 1 ponto do Ibovespa, né? Então, num cenário de queda, a minha carteira vai cair mais. Num cenário de alta, a minha carteira vai subir mais. Então, você pode, inclusive, ajustar o nível de risco da sua carteira conforme esse indicador, né? Se você tiver, por exemplo, uma carteira, digamos, mais resiliente à queda, antigamente a gente utilizava muito empresas de energia, né? Às vezes de telecomunicação e tal, que botava empresas que são menos voláteis, né? Então, essa é uma forma de você também mensurar o risco. Agora, e se uma dessas empresas, qualquer uma delas, tiver um problema sério e despencar, né? Vai por água abaixo também a estratégia de você ter ativos menos voláteis, né? Então, o risco ele vai existir, como eu quis mostrar aqui, né, nessa tabela dos fundos, até em fundos que eu chamo água com açúcar, né, que sempre foram tranquilos, deram, né, a rentabilidade negativa. Então, investir, você tem que trabalhar com risco, o risco tem que fazer parte, né, do seu entendimento, do seu dia a dia, e tem que saber lidar com isso. Cara, você falou muito de uma questão de diversificação. Queria só que você explicasse um pouco melhor. Você já falou de beta, quer dizer, a exposição na minha carteira em relação à volatilidade de Bovespa. A diversificação, basicamente, pode influenciar no beta da minha carteira? O que significa, para começar, né? O que significa diversificar e como fazê-lo? Eu acho que é um bom caminho para a gente iniciar, né? O que é não diversificado, o que é diversificado em termos de portfólio? Cota. Perfeito. De uma visão macro, geralmente, no parte de renda fixa, você costuma diferenciar o que é pré-fixado, o que é pós-fixado, né? Porque, como você falou, né, você pode estar num título público, você compra um produto pré-fixado, 8% ao ano, mas se o juros sobe, né, você pode, se você zerar antes do tempo, você zera com prejuízo. Então, é um produto que pode te dar prejuízo também. Então, ou seja, não dá para você pegar um produto pré-fixado e botar na caixinha do produto seguro que eu nunca vou ter prejuízo, não. Então, você tem que saber identificar, separar as caixinhas de renda fixa, multimercado, renda variável, ok, mas também, dentro de cada produto, separar o que há risco e o que não há. Como a gente falou, pelo visto, né, tudo tem um certo risco, mas você mensurar quais os produtos de mais risco, produtos de menos risco, em cada caixinha, até dentro da renda fixa, até do multimercado, né? Então, você tem essa visão macro, separar nessas 3 caixinhas, renda fixa, multimercado e renda variável, separar por risco também, pós-fixado, pré-fixado, inflação, né? E dentro da caixinha de renda variável, no mercado de ações, existem produtos diversos, você pode comprar até negociar
não só comprar ou vender, mas negociar dólar, negociar commodities, opções, derivativos, né? Você pode ter uma infinidade aí de opções, mas dentro do segmento de carteira de ações, é você realmente diversificar por setor, né? Não adianta também você comprar 5 ações diferentes, mas do mesmo setor, né? Do mesmo segmento, porque se tiver algum impacto naquele segmento, você vai sentir, né, 100% da tua carteira de ações. Então, a gente costuma dizer, né, o ideal é você ter aí de 8 a 12 ações, para quem quiser montar uma carteira, que assim você já consegue um nível de diversificação bem interessante. Eu não partilho muito dessa visão de, para ganhar dinheiro, ter que concentrar, né? Tem uma corrente que diz, olha, você gosta de diversificar, você não ganha dinheiro, o lance é apostar numa empresa, até pegar o exemplo aqui da Magazine Luiza, né, já que a gente ficou olhando 5 anos para trás, aí eu de curiosidade fui ver a rentabilidade da Magazine Luiza, que é um case aí de referência em termos de ação que subiu bastante, né? Todo mundo procurando a nova Magazine Luiza, né? Exatamente, né? Então, por exemplo, quem investiu 10 mil reais lá em o último dia útil de 2015, né? Hoje teria na ordem de quase 3 milhões e 700 mil reais. Entendeu? Em Magazine Luiza. Se o cara tivesse só em Magazine Luiza 10 mil reais ali, né, teria esse poder de multiplicação ali, em termos de valor, né? Exatamente. Seria a aposentadoria aí de muita gente com 10 mil reais só. Então, mas assim, né? Ok. Perfeito, mas e para achar a nova Magazine Luiza? Se tiver alguém que saiba, eu quero ouvir, estou à disposição porque eu vou comprar 10 mil nela. Então, eu sou adepto, sim, da diversificação, acho que no caso de ações de 8 a 12 ações, mas a diversificação ela serve para tudo, né? Até para quem investe em imóveis e tal, se tem chance de comprar mais de um, compra, né? Não vai comprar, claro, pode fazer o que quiser, mas teoricamente na parte de imóveis seria não comprar 2 imóveis no mesmo andar, né? No mesmo prédio, entendeu? Então, prédio, a mesma rua. A mesma rua. Então, acho que a diversificação é saudável e ela é importante, mas tem que entender isso, né? Não é só botar nas caixinhas renda fixa, multimercado e renda variável e tá tranquilo. Não. Olhe em cada caixinha qual é o grau de risco que a carteira oferece. E aí a gente entra nessa situação, né? Quer dizer, a diversificação, para quem já percebeu, ela é parte do risco. Existe dentro desse risco, né, principalmente quando a gente está falando de renda variável, você tem um risco que você pode diversificar, como o Cota falou, né, você está em setores diferentes, né, e ações com correlação diferentes entre si, mas existe uma parcela do risco que é o inerente a você estar exposto ao mercado. Exatamente o que mede ali o beta da carteira, né? O fato de você estar no mercado, por exemplo, lá em fevereiro de 2020, ali no finalzinho do carnaval, quarta-feira de cinza de carnaval, há 1 ano atrás, fevereiro de 2020, cara, você podia estar posicionado em qualquer ação listada no Brasil e no mundo que provavelmente sofreria aquela queda ali exponencial provocada por essa sensação de incerteza no mundo quando se percebeu, né, que a gente estava no meio de uma pandemia. Não que ela não seja recuperável, tanto é recuperável que no mesmo ano de 2020 a Bolsa fechou, a Bolsa Brasileira, né, o Ibov fechou positivo, apesar de uma queda de 49% em praticamente 2 semanas, lá no início de março de 2020. Mas a questão toda é que esse risco é o chamado risco não diversificável, né, Cota? A gente está falando de uma parcela do risco diversificável, você monta as caixinhas ali com empresas dentro da caixa renda variável com outras empresas, mas tem esse risco não diversificado, que é o risco de mercado, que você está exposto ao mercado. Há como se proteger desse também, Cota? Existe algum tipo de estratégia para você se proteger desse também? Se tudo isso a gente está levando em consideração essa questão do investidor de não entender renda variável e sempre dizer o seguinte, olha, renda variável é risco e eu estou fora. Então, a gente está indo fundo nessa relação para mostrar que há sistemas de proteção, ou estratégias de proteção, inclusive para também a proteção ao risco de mercado. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Temos alguns dispositivos de proteção, desde zerada parcial ou integral da carteira de ações, né, mais básico, vamos dizer assim, mas uma das que eu prefiro
é a venda de BOVA11, né, que é uma ETF, a BOVA11 ela oscila igual o Ibovespa, que é a média do mercado, que é o benchmark, a grande referência, né? E por que eu gosto de venda de BOVA11? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenha, sei lá, 100 mil reais em ações, tenho uma carteira de 100 mil reais em ações, e aí eu quero proteger 100% da minha carteira, né? Durante um período, né? Claro que não vai ser ad eterno, é durante um período que eu entender que naquele momento pode haver ou uma volatilidade ou realmente uma queda em si. Então eu vou lá e não tenho BOVA11, eu não tenho esse ativo na carteira, né? Mas a bolsa, o mercado me permite vender 100 mil reais, por exemplo, de BOVA11, né? Vender esse financeiro. Para o mercado, é importante entender o seguinte, o mercado de ações tem dois polos, a compra e a venda. Para o mercado não importa qual a ponta você começou. Se você comprou, você vai ter que vender e você zera a operação. E aí você ganha a diferença, né, entre compra e venda. Agora você pode começar na ponta de venda e depois comprar. Se você vende um produto a 100 reais, ele cai, e você compra a 80 meses depois, um exemplo, é a mesma coisa ter comprado a 80 e vendido a 100, na ordem inversa de tempo. Não vou explicar então, como é que... Só abrir um parênteses, eu posso então vender sem ter o ativo na minha carteira? Sim, sim. Basicamente, todos os ativos você tem essa prerrogativa, essa modalidade, né? De você... É porque eu não posso vender um imóvel sem ser dono do imóvel, né? Eu não posso vender um carro sem ser dono do carro. Até tem gente que faz isso, mas pode ser preso, né? Mas no caso de ações, não tem risco disso acontecer, né? Eu posso vender uma ação que eu não tenho na carteira exatamente na expectativa de que o preço dessa ação vai cair. É isso? Exatamente. Basta você abrir uma boleta de venda e vender. O mercado não vai entender que você não tem aquele ativo. Quer dizer, vai entender, mas falando de forma conceitual, né? Ele não vai te proibir de você vender aquela ação. Você vai vender aquela ação. Você não tem aquela ação, você começou pela ponta vendida. Mas você vai ter uma obrigação futura de recomprar essa ação. Se você vende uma ação a 100 reais e recompra a 120, você perdeu 20 reais por ação, né? Comprou a 120 e vendeu a 100. Se você comprar 80, né, você ganhou 20 reais. Comprou 80, vendeu a 100, só que na ordem inversa de tempo. Existe uma parte de aluguel, doador e tal, mas não sei se vale a pena entrar no mérito você agora. Você vai falar sobre isso no curso. Não vamos dar tanto spoiler também assim, né? Não vamos chegar nesse ponto, né? São 9 horas de curso. A gente vai falar sobre o curso ainda agora, aqui no final. Vamos falar um pouquinho. O Cota vai ter um tempinho para explicar o curso dele. Mas, cara, impressionante assim, o quanto de informação a gente está conseguindo condensar em 50 minutos de live. Né? Então, eu queria só que você terminasse o raciocínio, Cota, para a gente entrar nessa parte final aí. Beleza. Então, o que importa é o seguinte, você pode vender 100 mil reais de BOVA, né? Então, imagina, você tem uma carteira, tá lá, comprada em Vale, Itaú e tal, tem uma carteira que ela vale 100 mil. Quando você vende BOVA 100 mil reais, imagina, você está com uma carteira de 100 mil apostando na alta e agora você montou uma operação em BOVA 11 que está apostando na queda, no mesmo financeiro. Então, você equaliza, digamos, as expectativas, né? Se subir, você vai ganhar na sua carteira de ação, mas vai perder na posição de BOVA 11. Lembra? Se você vender a 100 e comprar a 120, você está perdendo. Então, e no caso da queda, você perde na carteira de ações e ganha na operação de BOVA 11. Então, um equilibra o outro, né? Então, o ganho de um compensa a perda do outro e, teoricamente, você fica no 0 a 0. Mas aí que tá. Eu gosto dessa venda de BOVA porque não necessariamente, num cenário de queda, a BOVA vai te proteger de forma satisfatória no meu entendimento. Agora, num cenário de alta, ainda assim você pode ter ganho. Por quê? Porque se a média do mercado, que é a BOVA, subir 10%, mas a sua carteira subir 113, você ainda ganha esse diferencial. Você, mesmo no cenário de alta, você o quê? Em vez de ganhar 13%, você só ganhou 3%. Porque 10% você estava travado e diminuiu o teu prejuízo, né? Mas ainda assim você teve ganho num cenário de alta, um ganho menor, mas um ganho. Mas é claro que BOVA 11, né, você não faz isso esperando a alta da bolsa, você faz isso para proteger a sua carteira num cenário de queda. Se você protege sua carteira e você está errado e o mercado continua subindo, aí você estopa essa operação, assume o prejuízo dessa BOVA 11 e segue o jogo. Mas pelo menos foi uma espécie de seguro que você pagou
para ficar tranquilo naquele determinado momento que você, né, estava entendendo que a bolsa poderia cair. Cara, isso tudo que você explicou é exatamente o conceito de um termo que é muito falado pelos financistas, pelos economistas, etc., que é hedge, proteção. Então, quando você é investidor que está entrando agora, está começando a entender como funciona, ouvir falar de hedge, é exatamente esse sistema de proteção que o Cota falou, que pode ser usado, né, montado com ETFs, como o Cota falou, que são títulos que são indexados, né? Eles respondem à volatilidade de um índice, no caso, o Cota está falando do BOVA11, ele está exatamente respondendo a mesma volatilidade do Ibovespa, né? Há outros, tá? ETFs, mas você também pode usar derivativo para isso. E aí a gente entraria outra parte da matéria do Cota que a gente não vai entrar agora, que poderia ser utilizar opções, etc., contratos a termo. Você pode fazer isso em dólar, você pode fazer isso com DI, você pode fazer isso com uma série de ativos que você tem em carteira, se proteger dessa volatilidade. Óbvio que o Cota explicou muito bem. No momento que você monta uma estratégia de proteção, você, obviamente, está abrindo mão de uma coisa chamada upside, né? Que é exatamente o quanto você ganharia se você não tivesse, né, essa trava em termos de possibilidade de queda, essa trava do teu risco, tá? E aí, bom dessa história toda é que você, acompanhando o momento, você pode destravar esse teu upside. Quer dizer, eu zero minha posição de trava, né, porque o mercado tomou uma tendência mais forte e eu destravo, meu risco diminuiu, eu destravo isso, assumo uma parcela desse débito, obviamente, mas deixo o meu upside seguir. Seja na ponta comprada, seja na ponta vendida. É claro que falando assim parece ser fácil, né, parece tranquilo, ou muitas vezes, Felipe, fiquei cheio de dúvidas. Não tem problema. Tanto uma coisa quanto outra, você vai ver isso detalhadamente no curso do Cota. Então, queria que você falasse um pouco sobre o teu curso para a gente, quais dias, como é que vai ser, é ao vivo, é gravado? Cara, fala para a gente um pouquinho do treinamento, aprenda a investir na Bolsa. É ao vivo e gravado, né? Então, os dois. Os dois. Eu sempre prefiro fazer o presencial, né? Mas em novos tempos, né? Tanto de pandemia quanto de mundo online, a gente acaba se adaptando, mas também é muito bacana fazer ao vivo, assim, via internet. Então, ali ficam... eu vou explicando, eu vou mostrando os slides. Deixa eu até ver aqui, pegar... cadê? Aprenda... Aqui. Deixa eu só pegar aqui o... Bacana. Mas não mostra muito, não. Mostra só ali a canela. Não mostra a panturrilha, não. Perfeito. Só para o pessoal ficar... É só o teaser. Só para o pessoal ficar feliz aqui, olhar e falar, caramba, é isso mesmo? Eu vou explicando um pouquinho, tá? Então, o Guia da Bolsa Educação é o braço de educação do Guia Group, e a gente, obviamente, utiliza desses caras que são ímpares, né, no mercado. O Cota tem mais de 20 anos de mercado de experiência, já deu esse curso milhares de vezes, né, tem uma experiência incrível em ensinar exatamente esses momentos, né, iniciais ao investidor, e eu acho que ele tem uma coisa que a experiência deu para ele, né, a constituição dos chamados 7 passos para você se tornar um investidor bem-sucedido. Quer dizer, ele foi alinhando e foi observando, e é isso que ele vai passar ao longo do curso também. Então, como ele falou, o curso ele é ao vivo, né, exatamente como a gente está aqui discutindo, conversando, o Cota vai apresentando dados, vai apresentando o fluxo da informação. Esses slides, inclusive, no momento que você adquirir o curso, ele já vai estar disponível para você na plataforma, mas, ao mesmo tempo, por ser um curso ao vivo, online, nós gravamos o curso e colocamos lá na plataforma à sua disposição. Então, no momento que você compra o curso, você não só tem o passe para assistir às aulas ao vivo, debater com o Cota, tirar todas as dúvidas aqui, como eu estou fazendo com ele, mas também depois assistir essas aulas ao vivo durante um período, né, Cota? Durante 40, 45 dias ali vai estar disponível para você reassistir todas as aulas ao vivo. São 3 dias de curso e essa turma de fevereiro inicia dia 23 de fevereiro. 23, 24 e 25 de fevereiro, das 19 horas às 22 horas. Terça, quarta e quinta da semana seguinte aí, ao finalzinho da semana de carnaval, para a gente fechar fevereiro com chave de ouro. Tá? Então está disponível lá no www.guiadabolsaeducação.com.br. Entra lá. Você vai ter mais informações sobre o curso do Cota, sobre os outros cursos, mas faça a sua inscrição. Tá? Cotão, diga lá. Então, peguei o slide aí, que é
o índice aí do curso, porque o que acontece? Para quem não sabe, eu trabalhei na própria matriz da XP durante 4 anos e meio, e a XP ela cresceu muito, muito por conta da parte educacional, né? Ela dava os cursos, ela era uma corretora, não era nem corretora ainda, era um escritório afiliado pequenininho, então começou a dar os cursos e tal, e atrair os investidores, virou uma corretora, e ainda assim uma corretora pequena começou a dar bastante curso. Eu era das pessoas que mais dava curso lá dentro da XP, no própria estrutura interna lá da matriz, né, quando eu era aqui no Rio. Então, o que acontece? Eu saí de lá em 2014, né? Então, desde lá até 2021, como estamos hoje, né, eu fui lapidando esse curso, fazendo uma linha de raciocínio que eu, pelo menos, humildemente, julgo ser melhor. E o que acontece? Eu acho que o grande diferencial é botar dentro desse curso a experiência realmente de alguém que trabalha no mercado todo dia, né? Então, assim, é você olhar, não é só explicar o que é um IPO, né? Vamos entender conceitualmente o que é um IPO, mas na prática, né? Por que a gente entra? Quais são os gatilhos? Da onde a gente pega a informação, né, de rateio e tudo mais, sabe? Então, isso é muito importante. Você vai começar a estudar a parte de fundamento. Vou começar a olhar relatórios, e geralmente os investidores ou contratam ou olham gratuitamente pela internet o relatório de uma XP, de uma Eleven e tal, mas só isso é suficiente? Não, entendeu? Não é. Você tem que olhar também uma visão macro de várias casas de análise, da interpretação daquilo, né? Porque você tem, hoje, até mostrei aqueles quadro dos fundos de investimentos, vários fundos aí com rentabilidade negativa, e a gente está falando de grandes gestores tomando na cabeça, entendeu? Então, assim, não quer dizer que a pessoa tem conhecimento de mercado, que ela vai interpretar o mercado da forma correta, entendeu? Então, assim, o nosso trabalho é justamente não só dar a parte didática e entender o mecanismo, entendeu? Mas o investidor ter uma interpretação de mercado que talvez vai lhe dar ali um retorno financeiro muito positivo, porque a gente nunca sabe o futuro, mas aumentam muito as chances, né, de você não pegar aquela informação fria e entender aquilo como algo definitivo, né? Então, acho que agrega muito a parte didática e é muito conteúdo, né? Como vocês podem ver aqui, a gente fala de todo o passo a passo inicial para o investidor, a gente fala muito do perfil para você se identificar e ter um ponto de partida, né, de dentro para fora. A gente fala de índices, fala de commodities, fala também de fundo imobiliário, análise técnica, fundamentalista, né, que é o gráfico, análise técnica é o gráfico, fala assim de IPO, como eu disse agora, clubes e fundos de investimentos, contratos financeiros, índice dólar, derivativos, opções de ações e operações estruturadas, operação a termo, aluguel, long short, enfim, é bastante tema. Por isso que as 9 horas de curso, elas são bem intensas, né? E fico depois, claro, à disposição para a pessoa consultar, né, para o aluno consultar, mas eu também sempre me coloco à disposição ali, o meu WhatsApp e tal, para tirar dúvidas posteriores. Cara, eu já assisti as aulas do Cota, a didática é incrível. Então, você está em dúvida, você vai entender, né, o conceito, vai entender o que vai ser explicado ali. Mas eu não sou economista, eu não estudei finanças, né? Enfim, sou médico, sou advogado, não tenho a minha cabeça tão focada, né, em números. É exatamente feito para você. Entendeu? É exatamente feito para quem não está hoje dentro do mercado, né, de maneira ativa, mas gostaria de entender, muitas vezes até antes de entrar. Mas quem já entrou e tem as suas dúvidas, cara, esse é o curso, tá? E esse é o cara, né, para falar sobre isso, né? Porque muitas vezes os temas eles vêm e aí o cara, né, o professor mesmo entende muito do assunto, mas não sabe, não tem didática de sala de aula, não sabe exatamente passar o conteúdo. Diferente, o Cota é o cara mais treinado que eu conheço para se falar sobre isso, para um investidor iniciante.
Tá? Eu tenho muita dificuldade, eu falo da minha parte, eu tenho extrema dificuldade, eu sou professor de MBA, então assim, é uma outra filosofia a cabeça, né? O aluno ele já pede uma outra, né, uma outra demanda. Muitas vezes, se você fala uma coisa um pouquinho mais assimilável, mas sem ter ali alguns fundamentos muito claros, o aluno de MBA ele já fica um pouco mais receoso. É completamente diferente, aqui é dia a dia, é cotidiano, é o que está acontecendo, né? E o Cota sabe assimilar isso muito bem, passar isso adiante muito bem. Cota, Lucas fez uma pergunta lá, uma dúvida que ele tem, super importante, lá no chat do YouTube, é o seguinte: ok, entrei vendido numa ação, gostaria de saber quanto tempo eu tenho, né, vendido, nesse caso, é descoberto, né? Quanto tempo eu tenho, mais ou menos eu tenho, para comprar essa ação no futuro? Quer dizer, aquele tempinho que ele tem para entregar a ação ao comprador. Ele vendeu a descoberto, não tinha ação na carteira, ele tem um tempo. Né? Quanto tempo a Bolsa libera para ele poder montar essa operação e entregar a ação para o comprador? Enquanto o contrato durar, né? Por exemplo, na XP, os contratos, na sua grande maioria, são de 30 dias. Né? Então, o contrato de 30 dias, ele vai permanecer, né, durante os 30 dias. Chegou no final dos 30 dias, a XP renova automaticamente. Então, ou seja, né, se isso sempre acontecer, você pode ficar o resto da vida vendido. Né? Então, não tem um limite operacional imposto pela Bolsa, enquanto tiver doador. Agora, o que pode acontecer é, no final do contrato, não ter mais nenhum doador para renovar, né? Ou para renovar ou qualquer outro doador. Né? Tem uma escassez muito grande. Ou então o doador pediu o aluguel de volta, né? As ações de volta. Então, nesse caso, aí não vai ter mais doador, porque quando você vende, aí é uma parte mais técnica, né? Você precisa ter alguém com as ações compradas para te emprestar, né? Então, você faz um contrato de aluguel. Então, enquanto ela estiver te emprestando, ad eterno. A partir do momento que não tiver mais nenhum doador, ninguém para te emprestar as ações, aí você tem que zerar compulsoriamente, senão a própria Bolsa zera. E tem um prazo para isso? Fora o prazo de contrato? Eu tenho 48 horas, né, para zerar. Por exemplo, se eu vendo a descoberto sem doador, eu tenho um prazo, sem querer alugar a ação, eu tenho um prazo ali, a Bolsa me permite que eu venda descoberto e dentro de um período tenha que entregar? Não, se não tiver doador, você não pode vender. Quer dizer, você até pode, mas a Bolsa vai recomprar automaticamente as ações e você pode tomar uma multa que pode chegar até 15% do financeiro que você vendeu. Então, assim, em hipótese alguma, venda algo que não tenha doador. Então, sempre consulte o seu assessor para saber se aquele ativo tem doador. É claro, uma Vale, uma Petro, um Itaú, isso aí eu acho que com bastante segurança você não precisa perguntar. Mas ativos de baixa liquidez, é fundamental você perguntar se tem doador, porque senão a multa entra forte. Beleza. Lucas, excelente pergunta. É uma pergunta mais técnica, né, do nível mais elevado, mas excelente a gente fechar com chave de ouro a live de hoje, o BSM de hoje, Bolsa Sem Mito, sobre como investir em Bolsa. E já, mais uma vez, passar de novo aí, né, os dados do curso do Cota, a agenda do curso do Cota. O curso do Cota, então, acontece 23, 24 e 25 de fevereiro, das 19 horas às 22. É um curso ao vivo. Acesse guia da Bolsa Educação.com.br, vá lá no curso Aprenda a Investir na Bolsa com Rodrigo Cota, dá uma lida no material, cara, é incrível, e faça a sua inscrição. A partir desse momento, você vai ter acesso direto, você vai receber um e-mail com o seu login e senha para a plataforma do Guia da Bolsa Educação, você vai ter acesso direto a todos esses slides. E aí eu digo logo, cara, já dá uma olhada, já dá uma lida, porque vai fazer diferença também lá no dia, no primeiro dia de aula, você vai ver que o teu contato com o Cota vai ser muito mais legal se você ler o material antes. Cotão, cara, obrigado mais uma vez. Nota 1000, que material que a gente tem. E te agradeço muito pelos slides todos, por tudo que você apresentou. É sempre muito rica a tua participação, eu falo isso. Né? Eu adoro a participação de todos, mas o Cota ele traz um diferencial, ele sempre traz dados atualizados, sempre abre aqui o compartilhamento, apresenta na real. Isso, cara, enriquece demais também aqui o Bolsa Sem Mito. Muito obrigado. Maravilha, Felipe. Mais uma vez, obrigado aqui por estar junto com você. Também é sempre uma aula ouvir o que você tem a dizer e vamos em frente. Vamos sempre em frente. Bom dia a todos.
Bom dia a todos, bom final de semana também. E para quem vai curtir o carnaval, curta com muita segurança. Né? E cuidado com as restrições, principalmente aqui no Rio, nosso prefeito está de olho. Cuidado com as restrições. Meus amigos, grande abraço e até a próxima. A gente não terá, só um parênteses aqui, não teremos Bolsa Sem Mito, obviamente, sexta-feira que vem, de recesso, mas na outra semana a gente vai divulgar, temos 2 eventos seguidos. Tá? A gente até lá se fala com certeza absoluta. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.